Olá, tudo bem? Hoje meu papo é direto, não tem nem slide nem apresentação. Meu nome é Vitor e você que acompanha o canal já sabe que eu trabalho aqui com a terapia, com o processo de desenvolvimento pessoal e com os cursos ligados a essa área, especialmente com o conhecimento do Zen, do Jung e de outras escolas importantes que podem nos ajudar. E o que eu quero falar diretamente com você hoje é sobre o fato de você não ser completamente compreendido e você não ser entendido em muitas situações. Então, isso às vezes é muita causa de falta de diálogo, falta de compreensão, ou discussões, ou fechamentos, né? E a questão é que as pessoas não vão te compreender mesmo. Parece que eu estou te dando uma notícia ruim, mas eu quero trabalhar melhor com isso. Porque existe a necessidade da gente compreender neste ponto que os universos individuais são distintos. A história, a formação, a cultura e a perspectiva e ponto de vista das pessoas são diferentes. Então, se você conseguir entender isso, já diminui muito do atrito possível que pode acontecer numa divergência de opinião, numa divergência de perspectiva, num conflito. Porque a partir do momento que você entende que o outro vem de um lugar diferente, vem de uma construção diferente, fica mais fácil entender que aquela pessoa pode chegar numa conclusão diferente da sua. E também fica mais fácil você entender que a sua ideia, a sua perspectiva vem de um lugar diferente daquela outra pessoa, ou daquelas outras pessoas, ou daquele outro lugar. O fato é que aí nós podemos parar por aí. E aí não é um bom ponto para parar, né? Porque a gente pode parar na divergência. E esse primeiro passo que eu estou sugerindo para você fazer vai facilitar esse segundo passo, que é o passo do respeito. Você entender que a outra pessoa tem as demandas dela, tem as perspectivas que surgem da mente dela, e você tem as suas. Muitas vezes é preciso fazer um ajuste no sentido de retardar um pouquinho a demanda do outro, ou você retardar um pouquinho a sua demanda, ou você acelerar uma demanda, ou você tentar acelerar a demanda do outro. Mas se você perceber, é um pouco essa ideia de olhar para essas ideias propostas, para essas demandas propostas e tentar hierarquizar o mínimo, distinguir um pouquinho. E você consegue fazer isso se você praticar meditação, se você tiver clareza mental, se você tiver a condição de olhar para a situação e tentar distinguir, tentar pontuar essas condições ali apresentadas. Então existe essa condição. Então veja bem, primeira coisa é perceber que vem de um lugar diferente. Segundo, e aí se você vem no treino, na prática da meditação, perceber que existe pontos ali nessas diferenças. E que algumas podem ser atrasadas, outras podem ser aceleradas, algumas podem ser demandadas agora, outras depois. E você não ter uma posição completamente concreta, firme e sólida de maneira única em relação ao assunto. E aí sim, no decorrer desse entendimento, você vai perceber também que tem coisas que podem se abrir mão. Se pode buscar um caminho que vai favorecer mais um lado ou outro, que um caminho não vai ser atendido, uma demanda não vai ser atendida de um dos lados. Mas perceba que esse não, ele é parcial e ele não é instantâneo. Então, é esse o cuidado, porque no momento do conflito não surge de maneira muito direta. Pensa sobre isso e pense nos seus conflitos. E veja como, se você utilizar essa estratégia, você vai ter uma condição melhor de encarar seus conflitos de uma maneira um pouco mais suave. Não estou dizendo que vai resolver tudo, não é a resolução para tudo. Mas eu quero te capacitar a acalmar esses conflitos. E ao acalmar um pouco esses conflitos, você vai ter uma condição de uma solução intermediária, ou mesmo trabalhar com a variável tempo dentro disso, né? E ter uma condição melhor. A ideia é, com menos atrito, você vai ter uma condição melhor de. Com menos atrito, você vai ter uma condição de soluções melhores. As piores condições, as piores soluções costumam vir do calor, da confusão, do atrito ou da solução imediata. Então, às vezes, é preciso dar um passo para trás. Tá bom? Qualquer coisa, manda comentário, manda mensagem, acessa o site. Você vai estar tendo aqui alguém que está disposto a ajudar, que está disposto a transformar. Tá bom? Um abraço, até mais.